Gente querida do Terror Nadna, sou Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Senhor Romário, é um prazer enorme estar aqui conversando com o senhor e demais inscritos desse canal que eu aprendi a admirar, ousando até me considerar um Nadna. Inicio a relatar a minha experiência, já deixando claro que não vou me surpreender se alguém assistir e disser: poxa, isso aí parece uma obra de uma Agatha Christie sem talento. Alguém quer que eu acredite em algo parecido? Sou sincero, não é surpresa para mim, porque eu também, apesar de ter vivido, custo a acreditar. Mas o senhor foi muito feliz ao colocar que a vida pronta são armadilhas, são ciladas que caímos, e depois de caso passado pensamos como fomos entrar nessa. E pior, será que realmente vivemos tal situação ou imaginamos? Aí vem aquela história: não, mas se eu imaginei, e as outras pessoas envolvidas? Enfim, é algo que deixa a cabeça da gente a milhão e marca durante toda uma vida, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Então vou começar pelo começo, desculpando-me pela redundância. Meu nome aqui será Marcelo. Marcelo, filho de uma família estável financeiramente, um pai zeloso, presente, uma mãe não tão presente porque a família não seguia muito a tradição. Então a minha mãe, uma executiva, trabalhava bem mais na rua que meu pai, ganhava até um salário melhor, se bem que o meu pai, como profissional liberal, não ganhasse pouco. E a nossa família, desde que eu me conheço por gente, tem uma característica, tem um hábito. É que, como eu disse, meus pais trabalhavam muito. E não era aquele trabalho braçal, mas aquele trabalho assim, sabe? Aquela coisa de cabeça que chega uma hora que parece que a pessoa está oca. Chega uma hora que a tensão é tão grande que começa a influenciar negativamente até no convívio familiar, com um não tendo paciência com o outro e com os dois não tendo paciência com um terceiro, que nesse caso seria eu, que por lástima sou filho único. Como eu gostaria de ter tido um irmão, mas, como eles dizem, eu fui um acidente. Mas um acidente muito bem-vindo, mas não se comete o mesmo equívoco duas vezes. Não que eles não quisessem ter mais filhos, mas que o tempo, a profissão e a vida não permitiam. Então, pelo menos, eles tinham a consciência de poder dar ao único filho tudo aquilo que eles gostariam de ter recebido dos seus pais. Quer dizer, seria ótimo, um paraíso, o sonho dourado de muitos, mas para mim sempre faltava um amiguinho. Mas esse faltar era compensado com os primos, era compensado na escola e principalmente quando aquele hábito acontecia, porque qualquer feriado prolongado, qualquer final de semana que desse para esticar, e o período de férias, eles deixavam tudo e iam para um hotel diferente. Era algo assim que para eles uma terapia. 3, 4 dias num hotel valia por meses e meses de divã. Eles eram felizes assim. Meus pais eram o eterno casal em lua de mel, porque também eles se encontravam tão pouco no dia a dia, que era aquela coisa assim de acorda às 6 horas da manhã, toma o café rápido, cada um vai para o seu destino. Aí tem dias que um volta às 6, o outro volta às 8, de repente tem um dia que o outro volta às 10, outro volta às 11, era corrido mesmo, era trabalho. Então eu posso relacionar assim centenas de hotéis que eu conheci, tanto os próximos a São Paulo, que era a cidade onde nós morávamos, quanto os mais distantes. Porque assim, em finais de semana, pegava o carro e ia. No feriadão ou nas férias, um tempo mais prolongado, então o avião era a solução, porque dinheiro não era problema. O problema deles era tempo para gastar e viver, desfrutar do que realmente valia a pena. Mas nessas idas, essas idas eram uma maravilha. Aí eu tinha os dois para mim, a gente corria, a gente brincava, a gente saía para fazer compras, se bem que nem meu pai nem minha mãe eram muito consumistas, e eu aprendi a não ser também. Então, se eu gostasse realmente de uma coisa, eu pedia. Nunca fui daquela criança, sabe? Aquele filho único, mimado, criado com vó. Eu quero. Não, eu sempre achei isso muito ridículo, porque vendo meus pais sendo como eles eram, eu amadureci muito cedo também. Eles me davam a realidade da vida, eles não me fecharam numa redoma. E nos hotéis, claro, tem toda uma questão de segurança, tem todo um aparato.
E eles me davam uma certa liberdade. Logicamente, eles também queriam a liberdade deles para dar umas fugidas. Entendedores entenderão. Então, era muito legal. E assim eu cresci. Cresci herdando deles o gosto por poder fugir e hospedar em hotéis de quando em vez, e também o gosto pelo trabalho. Cheguei na minha maioridade. Cheguei nos meus 23 anos. Sempre trabalhando, estudando, me dedicando. E fiz uma roda de amigos maravilhosa. Conheci Andréa, que foi uma das minhas inúmeras namoradas, mas foi a que eu mais pude assim aceitar como, quem sabe, pudesse ser a minha futura ex. Ah, se ela descobre que eu falei isso. Então o nosso namoro ficou sério. E nós tínhamos o nosso hall de amigos. Agora, o grande destaque, sem dúvida alguma, era o Daniel e a Bianca. Aquele casal era tudo. Então era eu, Marcelo, Andréia, Daniel e Bianca. A gente fazia basicamente tudo juntos. Quase tudo, não éramos tão modernos assim. Ah, parece que eu estou brincando e coisa, mas não. É porque de repente eu estou achando que a vida está mudando tanto, conceitos que estão colocando assim de modernidade são tão gritantes, que eu não quero em momento nenhum ter o meu modo de ser e viver associado a certos conceitos novos, embora não tenha nada contra com quem pratique. Deixando claro. Aí o que aconteceu? Do nada, estávamos chegando num feriadão. Seria um feriadão maravilhoso. Porque o feriado em si cairia numa terça-feira. A gente poderia simplesmente emendar a segunda. E de quebra, mesmo perdendo o dia, mas não precisou, a gente conquistou a sexta. Então, poxa, conseguimos um feriadão que começaria na quinta à noite e terminaria na segunda pela manhã, quando teríamos que voltar ao trabalho ou aos estudos, que era o caso das meninas. Foi ótimo. Agora, o que fazer, o que não fazer, onde ir, onde deixar de ir, foi quando Daniel chegou com a brilhante ideia. Um hotel 5 estrelas, não um resort, mas um hotel 5 estrelas, num belo parque, com um lago, um vale, um lugar maravilhoso. É claro que aqui eu não vou citar nem nome de hotel, nem região, e vou evitar até dar características, detalhes do local, para não ter nenhuma associação. Claro que, meu Deus, eu particularmente adorei a ideia. Nossa, poder voltar à infância e ir para um hotel. E ele conseguiu um pacote, fez uma transação lá com um cliente, que a diária seria paga em permuta de prestação de serviço. Basicamente, nós pagaríamos só o que consumíssemos. Para nós era tudo. Então fechamos e combinamos que iríamos num carro só. Aí, como o carro do Daniel era uma caminhonete, era maior, tinha mais espaço, eu deixei o meu Poisé em casa e lá fomos nós. A viagem foi uma viagem assim, vamos colocar 12 horas bem rodadas. 12 horas bem rodadas. Saímos cedo para chegar cedo. Em outras palavras, nós saímos na quinta, no final do expediente, para chegarmos pela manhã, na sexta-feira, já no hotel. É lógico, pagamos o check-in, teríamos direito a hospedar na chegada, com café da manhã, aí dormiríamos um pouco, compensaríamos a noite não dormida ou mal dormida, porque fomos revezando, porque os 4 dirigiam, não foi tão pesado assim. E o dia começaria muito bem. Tá bom. Aí fomos. Uma noite incrível, aquela música gostosa, conversa entre amigos. De vez em quando um cochilava, mas a conversa e coisa, a gente ia comentando, enfim, aquela coisa de amigos, né? Bem descontraído. Só que quando começamos a chegar na cidade em si, sabe, começou a me dar uma sensação, mas aquela sensação muito ruim, aquela sensação muito estranha, aquela coisa meio... Cara, eu não consegui explicar, mas aquele lugar tinha alguma influência sobre mim.
para não fugir à regra, mais uma vez, eu faço um pedido de tempo para poder falar de algo que é muito importante para o canal. Se você chegou aqui, se você assiste os nossos vídeos, se você gosta do conteúdo, se você se identifica, se considera um Nadina e ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. É muito importante. Como também é fundamental deixar o seu like e clicar o sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. Comentar é registrar a presença. Então comente, nem que seja para dar um oi, se bem que você sabe, a gente prefere mesmo que você faça parte da família, que entre, que critique, que elogie, que dê sua sugestão, sua opinião, que diga de onde está falando, que assim saberemos até onde a nossa mensagem está chegando. Ajude-nos. Ajude-nos porque dessa forma nós estaremos dizendo ao YouTube que o canal é interessante, que atrai cada vez mais pessoas. E assim acelerar o processo de alcançarmos essa meta que parece tão fácil para alguns, mas para nós assim está sendo um desafio inatingível, que são 1000 inscritos e 4.000 horas de visualizações ano. Ajude-nos a chegar lá, porque ainda não estamos monetizados, ainda não temos as vantagens financeiras que o YouTube oferece aos canais que estão dentro dos patamares exigidos. Isso é muito ruim para nós. O canal é novo, o canal vai para o seu 2º ano. Mas acreditamos que 2025 seja o ano decisivo, o divisor de águas, porque se não alcançarmos as metas, seremos obrigados a desistir, porque também estamos cansados de dar murro em ponta de faca, então contamos com você. E se por acaso achar que a gente merece, envie-nos um Pix. A chave está aqui embaixo. Qualquer valor, para você centavos, para nós fundamental, pois como já foi falado, ainda não estamos monetizados. E lógico, nunca deixar de agradecer a quem envia seus relatos, suas experiências, pois são esses e-mails recebidos o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Eu realmente estava me sentindo pesado, uma sensação esquisita. E aí eu aproveito para passar um detalhe que me acompanhou durante toda a minha vida, algo inexplicável. Eu tinha pesadelos, quase sempre os mesmos. Era algo que eu até com o tempo acostumei a conviver, porque antes eu acordava chorando, gritando, depois eu passei a ter aqueles pesadelos, aqueles sonhos conscientes. Então quando acontecia eu digo, está acontecendo de novo, é só um sonho. Mas era algo incrível. Eu também, durante a minha infância e juventude, eu sofria uma série seguida daquele, paralisia do sono. Era algo impactante. Eu sentia a presença de algo, de alguém. Cara, era muito ruim, foi muito ruim. Eu conversava, inclusive, com a minha querida, a minha maravilhosa amiguinha invisível, a Samantha. A Samantha é uma menina. Diz que toda criança tem sua amiga secreta, sua amiga invisível, não sei como é que você chama. Eu brincava com a Samantha. A Samantha, sabe, me ensinava muitas coisas. Todo mundo diz que faz parte da imaginação. Até hoje, eu não acredito que a Samantha tenha sido parte, sabe, do meu imaginário. A Samantha era muito legal, era muito minha amiga. E mesmo ela não me contava por que eu tinha aqueles pesadelos. Então, imagine, um filho único, tendo esses problemas, tendo os pais que por mais que lutassem para estarem presentes, eles tinham a vida deles. Então era difícil. Eu tentava não ser chato, não ser pesado, não ser aquela criança que levantava do quarto e ia pedir para dormir no quarto do pai, da mãe, dizendo que estava com medo, mas foi complicado. Eu consegui melhorar depois que entrei na escola, e depois de uma determinada idade também, a minha amiga Samantha sumiu. Eu passei a ter a minha vida, tive mais amigos, aí fui crescendo, a coisa melhorou e eu estava assim, há muito tempo sem ter nada parecido, principalmente aquela sensação. Sensação essa que estava voltando quando eu me aproximava da cidade. Sabe quando a gente olha um lugar que nunca teve na vida? Eu nunca tive aqui, eu não me lembro disso aqui. Até eu falei para Andréia, coisa esquisita, ela pegou na minha mão assim, mas tu tá com a mão gelada. Eu digo, pois é, não sei, deve ser bobagem minha.
E ela sabia toda também, ela dizia daqueles pesadelos. Eu digo, eu não sei. Vamos lá, vamos seguir. E chegamos. São Romar tinha uma portaria, e a gente entrava num condomínio, com belas casas, e lá estava o hotel. O hotel, ele era grande, mas não era imenso, não, mas era grande. Era um hotel, assim, digamos, de 120 apartamentos. Mas ele era plano. Ele tinha, vamos dizer assim, como é que vamos dizer o formato? Era um quadrado, e depois era um retângulo que seguia, e outro retângulo que fazia o L. Isso é uma coisa meio estranha o desenho. Mas naquele quadrado, ali estava a recepção, que a gente chegava no quadrado, tinha a recepção. Ali tinham algumas lojas, bares, sabe? Uns locais gostosos, um lugar de música ao vivo, com lareira. Era imenso. Aí a gente seguia naquele corredor. Logo que chegava no corredor, que entrava no corredor, do lado esquerdo já era o salão de café. Aí seguia, começava a ala dos apartamentos. Mas ali do lado estavam as piscinas, toda a área de lazer. Eu não sei se eu estou sendo claro. Então a gente seguia aquele corredor, tinha o salão do café, aí começava os apartamentos. Lá no final fazia o L, que ali era só apartamentos naquela sequência. E os apartamentos, claro, tinha um corredor assim, os do lado esquerdo, eles davam vista para piscina, para a área de lazer. Os do lado direito, para o bosque. E os apartamentos, eles tinham varandas. Então alguns hóspedes preferiam ficar com a vista das piscinas, poder ficar na varanda ali, sair da piscina e ir direto para o apartamento. Outros já preferiam ficar com a vista do bosque. E aí nós fomos andando, com calma, tranquilo. Quando chegamos na portaria do hotel, já veio um senhor, sabe, aquela coisa, capitão porteiro, muito elegante, já pegou a chave do carro, nós falamos que iríamos hospedar, aí disse que se a gente preferia nós estacionarmos o carro, ou se ele poderia estacionar, aí lógico, nós disse, não, o senhor pode estacionar, demos lá a gratificação dele, ele nos deu um comprovante já com o número do box onde estaria o nosso carro, sabe, as chaves ficariam com eles, muito bem organizados, chegamos na recepção, tudo muito bonito, simples, aquele madeirame, aquela coisa assim, mas bonito. Era um hotel de lazer, digamos uns 5 estrelas, mas não luxuoso, mas com tudo o que um hotel precisaria ter para ser um 5 estrelas. Poxa, Daniel, Andréia, Bianca estavam maravilhados, eu estava teso. Eu olhava a cada canto assim, é incrível, né? Essa descrição que eu passei para o senhor antes, ela vinha na minha cabeça, tipo, bom, se eu for à esquerda vai ter isso. Mas como eu posso saber se eu nunca estive aqui? Bom, aqui à direita, no final do quadrado, tem um salão de jogos, tem uma boate. Meu Deus, mas como eu posso saber? Não, eu estou imaginando coisas ali lá. Ali estava o salão de jogos, ali estava a boate. Eu digo, meu Deus, na sequência aqui já é o restaurante e o salão de café. Será? Aí eu ouvi, não é, Marcela? Já preencheu a ficha? Eu digo, o que é aqui? A tua ficha, cara. Eu digo, não, tá, estou preenchendo. A Andréia me olhava, a Bianca me olhava. Não... Aí tá. Aí estávamos cansados, com sono. Aí fomos cada um para o apartamento, para deitar, descansar. Acordar um pouco mais tarde, devia ser assim umas 15 para 5 da manhã, para desfrutar. E o café da manhã ia até às 10 horas, aí combinamos que 9 horas acordaríamos, para não perdermos o café da manhã. Aí assim fizemos, tomamos um banho, aquela coisa toda. Aí fomos para o café. E saímos para conhecer o hotel. Nada de piscina. Primeira fase seria do reconhecimento. Bom, eu não sabia explicar como nem porquê, seu Romário. Mas eu poderia ser o guia nesse reconhecimento. Claro, eu não identificava lugares, móveis, não. Mas eu já tinha estado ali, nem que fosse em outra vida.
Mas eu já tinha estado ali. E claro que outra vida e a forma de pensar que o hotel tinha aí 30 anos no máximo. Aquele primeiro dia passou uma maravilha, foi muito bom mesmo. O almoço espetacular, o jantar mais ainda, era a pensão completa. Aí tinha a boate, fomos para a boate, dançamos um pouco. Aí, cada um no seu apartamento. No outro dia combinamos nos encontrar cedo para desfrutarmos mais do hotel e sairmos para conhecer a cidade, que já era sábado. Então nós tínhamos aquele dia, mais o domingo, para desfrutar. E realmente tinha muita coisa para desfrutar, o comércio era legal, enfim, tudo perfeito. Foi quando, no sábado à noite, nós estávamos no jantar, quando eu senti uma agonia, uma coisa. Aí eu olhei na porta do restaurante, eu vi a figura de uma mulher de branco, cabelo comprido, aquela saia assim, tipo Maria Bethânia nos seus shows, descalço. Ela me olhava. Eu simplesmente fiquei em dúvida se eu estava vendo ou estava me imaginando. Aí eu perguntei para André, tu tá vendo lá na porta aquela mulher? Ela olhou para mim e disse, tô. O que tem ela? Não, descreve ela para mim. Oh, Mário, é uma senhora assim. Tipo, ah, tá. Obrigado. Mas o que está acontecendo? Disse, não, eu achei que eu conhecia. É claro que a descrição que André passou para mim era da senhora que estava ao lado, mas não era daquela mulher. Aí ela olhou para mim e saiu. E algo me dizia que eu tinha que ir atrás, não me pergunte o quê. Mas eu já estava tão cismado com tudo o que estava acontecendo, que eu pedi licença e fui. Aí nós fomos até o final daquele corredor que eu tinha comentado com o senhor. Aí fomos para o L. O L que eu não tinha ido ainda, a gente estava hospedado antes. Estávamos hospedados com vista para a piscina, que eram os apartamentos pares. Aí aquela mulher entrou à esquerda, eu fui e entrei. Quando ela entrou, aquele corredor para mim parecia enfumaçado. Sabe, aquela coisa assim meio neblinada, aquela coisa de arrepiar. Aí veio na hora, exatamente como eram os meus sonhos. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui andando. Aí ela parou na frente de uma porta assim. Quando eu me aproximei, ela entrou no apartamento, mas eu vi que a porta estava fechada. Eu disse, como essa mulher entrou aí? Quando eu cheguei perto, estava ali, apartamento 26. Seu Romário, quando eu vi aquele número, eu congelei. Só que as portas do hotel eram muito bonitas, tinha um desenho de madeira, sabe? Algo artesanal, eram bonitas. O hotel ele se destacava pelo requinte dos detalhes. Mas quando eu fiquei na frente daquela porta, ficou lisa. A impressão que eu tive é que essas portas bonitas vieram depois de uma reforma. Mas que no passado as portas eram assim, lisas. Mas como eu poderia lembrar do passado se nunca estive naquele hotel? E eu lembrava de todos os hotéis, praticamente, que tinha ido com a minha família. Aí eu fui mexer na maçaneta. Senhor Romário, o apartamento estava aberto. Aí quando eu abri, eu vi aquela cena. A mulher deitada na cama, gritando por socorro, mas é engraçado, ninguém ouvia os gritos, nem eu estava ouvindo os gritos fora do apartamento. E aquele homem em cima dela, enforcando. Ela gritava, e de repente ela olhou para mim, os olhos dela arregalados, ela só disse, me ajude. Eu saí dali, desesperado, entrei café adentro.
Daniel, Bianca, André, disse, o que foi? Eu estava descontrolado, o metro percebeu, o senhor está com algum problema? Eu digo, não, vem comigo, pelo amor de Deus, vem comigo. Aí nós fomos. Aí eu retornei do local, mas quando eu retornei, dava um corredor normal, aquele tapete, um tapete azul muito bonito que ia no corredor. Aí cheguei na porta do apartamento, ela toda rebuscada, toda cheia de desenhos. Aí eu fui abrir, estava trancado. Foi quando Daniel perguntou, pô, cara, tu tá louco entrando no apartamento dos outros? Não é assim que está acontecendo? Só que o maître, aquele pessoal que estava no restaurante, viu aquele meu desespero todo, não entendeu, eles vieram, e quando eu estava tentando entrar, esse apartamento é seu? Ele perguntou, eu digo, não, é pelo amor de Deus, abre, pelo amor de Deus, ele só um pouquinho então. Aí chamou alguém na recepção, que veio com uma chave mestra, abriu o apartamento, e o apartamento estava desocupado, estava limpo, sem absolutamente nada. Aí eu fui andando, aí tinha uma porta que dava para a varanda, aí eu abri aquela porta, vi o bosque, eu congelei. Eu parei. Foi um flash assim que veio na minha frente, uma fração de segundos. Aí perguntaram para mim se eu estava bem. Aí eu pedi desculpas. Disse que estava. Aí tentei explicar, é um problema que eu tenho, um transtorno que eu tenho, uma experiência muito ruim que eu tive na minha vida, mas está tudo bem. Claro que os funcionários do hotel educadamente aceitaram, eu gosto dos meus amigos. Aí fomos para o apartamento. A André perguntou se eu queria sair lá na área de lazer, onde tinha um show, onde tinha um grupo se apresentando, teria coisa. Eu falei para ela se ela não se importasse que ela fosse, que me deixasse sozinho, que eu tinha umas questões para tentar resolver. Ela, mas tu vai? Eu digo, não, vou. Pode ter certeza que eu vou. Só deixa eu me recuperar, mas ela, o que está acontecendo? Eu digo, eu não sei. Mas é algo que eu tenho que resolver. Ela, qualquer coisa, me liga. Ela, não, tudo bem, eu te ligo. Não, fica tranquilo. Quando eles saíram, eu fui até a mata. Saí do nosso apartamento, peguei sentido recepção. Aí pela portaria, entrei à esquerda, fui lá, estava aquele bosque. Eu fui andando e vendo as varandas dos apartamentos, todos eles térreos, que davam para a mata. E seu Romário, a cada passo que eu dava, eu sentia mais dificuldade no andar. Eu sentia tudo crescer em volta de mim. Foi quando assim, eu não sei explicar, eu me senti um menino de novo. Não sei se com 5, 6 anos. Que estava caminhando no meio daquela mata. Aí eu ouvi gritos. E cheguei até a varanda do apartamento 23. A porta estava semi-aberta, era uma porta de vidro. E ali estava a cena. A mulher deitada, desesperada, com um homem enforcando. Aí ela me olhou e falou, ajude-me. Quando ela falou, ajude-me, aquela cena toda se desfez. Eu voltei, digamos assim, à minha fase adulta. Eu me encostei na árvore e disse, eu já estive aqui. Fui caminhando. Estava um segurança, vigia, passando assim. Aí eu olhei para ele, um homem já, sabe, uma certa idade. Aí parecia que eu vi a cena de muitos anos antes. Também um homem, um segurança passando. Aí eu ficava entre dois mundos, entre aquele prédio reformado e aquele outro hotel ainda menor, com uma estrutura mais simples. Aí eu fui conversar com aquele homem.
E não sei porquê, eu conversei com ele, né, dentro daquela coisa hipotética, ele, boa noite, eu digo boa noite. Tomando um ar, tomando uma fresca, eu digo, pois é, tá boa noite, né? É, tá bonita, tá bonita. Eu digo, mas olha, eu também tenho curiosidade. O senhor poderia me responder algumas perguntas, se tiver no meu alcance? Me disse, o senhor sabe de algo estranho que tenha acontecido no apartamento 23? Eu, não. Não, porque o senhor é repórter? Eu digo, não. É que meu pai me contou uma história, há muitos anos atrás, de uma moça, que eu não sei se foi enforcada no apartamento. Ele, não. Tem sim, mas isso quem pode lhe falar é o seu Augusto. Como é que o seu Augusto é ele? Ele foi sempre trabalhou aqui, desde que o hotel foi inaugurado. E ele foi vigia aqui durante muito tempo. E às vezes ele comenta alguma coisa, mas eu não tenho. Digo, que bom, e onde eu posso encontrar o seu Augusto? Amanhã de manhã, ele segue trabalhando aqui, é o chefe da segurança geral agora, você pode falar com ele. Tá, muito obrigado, tá? Não, tá. Aí eu saí assim meio que mais, como é que eu vou dizer pro senhor, pé no chão. Porque a coisa já estava meio que encaixada para mim. Eu não estava imaginando coisa. Eu já tinha estado naquele hotel, sim. E há muito tempo. E por alguma razão, eu bloqueei esse hotel da minha memória, coisa que eu não fiz com os outros. Aí fui, André veio perguntar se eu estava bem, eu digo, não, tô ótimo. Daí o Daniel, e aí maluco, como é que estão as coisas? Eu digo, tô resolvendo. Ele tem até medo de pensar, mas foi assim, um show incrível, ficamos lá, era show, era música, a gente podia dançar. Nossa, eu estava numa companhia maravilhosa, eu estava apaixonado por Andréia, aquela fase maluca, entendeu? Que eu vou deixar gravado aqui, que continua até hoje esse amor, que vai que ela assiste esse relato, querida minha esposa, minha adorada esposa. Mas aquela noite eu bem dizendo não dormi. Mas não fique pensando que eu não dormi para a felicidade de Andréia. Não dormi porque fiquei acordado, virando de um canto para o outro, além de não ter dado aquela noite que você pode ter imaginado para ela, eu ainda atrapalhei o sono da pobre. No outro dia, antes do café, fui conversar com o seu Augusto. Senhor Romário, quando eu entrei na sala daquele homem, eu olhei para ele, tudo bem, senhor Augusto? Não é não, assim, tipo, senhor Augusto, não é... Não, quando eu vi o rosto daquele homem, eu disse, eu conheço. Tudo bem, senhor Augusto? Ele olhou para mim assim, a gente se conhece? Pode parecer loucura, mas ao olhar aquele homem, eu tinha certeza. Disse, faz muito tempo, eu tinha o quê? 5 anos, eu hospedei aqui. Eu sei que o senhor não lembra, além de eu ter crescido, eu mudei um pouquinho. Todos mudamos. Mas talvez o senhor lembre de algo que aconteceu com relação a uma moça enforcada. Você é o menino Marcelo? Pá! Aquilo ali para mim foi a conta. E como é que vai? Tudo bem? Como é que foi? Mas você realmente está com quantos anos agora? E vai, o tempo passa, aquela coisa toda. Aí depois de sairmos dos rodeios, seu Augusto lembrou que ele fazia a ronda naquela noite. Ele lembrou assim, de uma criança desesperada que correu até lá dentro, chegou na recepção, movimentou tudo, dizendo que tinha testemunhado que uma jovem estava sendo enforcada, falando até o número do apartamento. Aí o seu pai, mais o pessoal do hotel, inclusive eu estava junto, nós fomos ao apartamento, batemos, o hóspede abriu calmamente, pois não, senhor, sabe o gerente, está tudo bem aqui, tudo, por quê? Não, até desculpa, a gente deu acordado, não me acordaram não, mas o senhor está bem? Eu digo, tô, eu estava lendo, e a sua esposa? Não, minha esposa está bem, e meio que saiu assim, a esposa estava deitada. Ela, até nós não saímos, ela preferiu dormir mais cedo, porque ela estava com enxaqueca, mas o que está acontecendo? Aí ele disse, não, gerente, não, é que
nós ouvimos pessoas falaram que ouviram gritos por aqui, a gente está sabendo identificar. Aí o homem disse, não, honestamente eu não ouvi nada. Tá, não ouviu nada. Mas quando nós fomos sair, aquele homem me olhou. Mas ele me olhou de uma forma que eu congelei. Eu congelei. Simplesmente voltou tudo para mim. Era o seu Augusto falando e eu me vendo na cena. Mas eu lembrei também que quando nós estávamos voltando para a recepção, com aquele homem olhando pela porta do apartamento, meu pai me segurando firme com uma cara de depois a gente conversa, veio outro homem no sentido contrário. Um homem grande, muito bem vestido, cumprimentou e seguiu. E eu comentei com o seu Augusto que eu tinha visto esse homem indo em direção ao quarto. Aí o seu Augusto, sim, eu sei. Eu sei porque o hóspede em questão, ele falou o nome, vamos dizer assim, o seu Hernani. Seu Hernani, a sua esposa, era um hóspede habituês aqui. E esse homem que você fala é o Adalberto, o motorista, o braço direito do seu Hernani. Pô, o seu Hernani deve ser muito rico, né? E, nossa. Inclusive, você não, se eu disser o sobrenome você vai reconhecer, aí disse o sobrenome, eu digo, meu Deus do céu. Olha, sem comentários, porque o homem é... Aí eu fui com aquela ideia. Agradeci o seu Augusto. E algo me dizia para voltar ao bosque. As coisas estavam se encaixando, mas não tinham encaixado. Foi quando eu fui me aproximando do apartamento 23 pelo lado de fora. Eu vi novamente aquela mulher. E ali estava claro que aquela mulher era a que eu vi sendo enforcada. E senhor Mário, de repente a cena voltou. Quando ela apontou para o apartamento assim, eu vi aquele homem, o motorista, pegando a mulher da cama, não sei se desmaiada, se sem vida, mas... e levando bosque adentro. Aquele bosque era gigantesco. Eu seguia aquele homem porque a mulher estava ao lado dele, caminhando. Então é uma cena que é difícil, imagine. Aquela nebulosidade, igual dos meus sonhos. Aquela mulher caminhando ao lado de um homem muito grande e forte que carregava o corpo dela. Aí ele andou muito, chegou numa parte bem distante, deixou o corpo ali, voltou, e eu vendo aquele corpo deitado, eu vendo aquela mulher em pé, olhando o seu próprio corpo. Olha que loucura! Passaram-se alguns minutos, esse homem voltou, fez um buraco bem fundo e colocou o corpo ali. O mais engraçado, o mais alarmante, é que eu vi sair da mata um homem com o uniforme do hotel, era um segurança, mas não era o seu Augusto, porque tinham vários seguranças que faziam. E aquele homem ajudou o motorista do tal Hernani. E eu vi claramente ele recebendo um dinheiro que não devia ser pouco dinheiro. De repente, aquela cena toda sumiu, menos a mulher, que olhou para mim e disse: me ajude. Eu simplesmente não queria estragar mais ainda o feriadão dos meus amigos. Eu já tinha tido as informações que achava que precisava.
Tratei de desfrutar aquele tempo livre, maravilhoso. Foi muito bom mesmo. E conforme tínhamos nos programado, na terça-feira, por volta de 2 horas da tarde, pegamos nossas tralhas, voltamos para São Paulo. Chegamos na madrugada para no outro dia trabalhar, e aí a semana continuou. Passado alguns dias, eu saí da surdina e voltei para o hotel. Voltei para o hotel, procurei o seu Augusto. Procurei saber também o nome dos outros seguranças que estavam ali trabalhando na época. Ele disse que tinha mais 2, que um estava aposentado, não trabalhou muito tempo no hotel, morava em tal lugar, e o outro, logo em seguida, pediu demissão e desapareceu no mundo. Eu logo pensei, com certeza, não é o aposentado. Aí fui na delegacia. Fui na delegacia e contei uma história que poderia parecer menos estranha, sem citar nomes, porque se eu cito o nome do tal Hernani, eu sou preso e acabou, entendeu? Não. Falei que eu havia hospedado com meu pai, com a minha mãe, há 18 anos atrás, e que eu tinha testemunhado a cena de um crime, contei detalhes do crime, falei do enforcamento, falei da presença de um homem, mas não falei que era motorista, não quis. E o seu Augusto via tudo, mas... E disse também que viu o local onde o corpo havia sido enterrado. Aí o delegado, tá, mas 18 anos depois o senhor vem aqui? Não, é que eu tive um bloqueio, realmente, eu fiz um trabalho intenso de terapia, até hoje eu faço um tratamento. Eu ainda falei pra ele, pode ser até uma viagem minha, um devaneio meu, se for me desculpa, eu só estou aqui para tentar tirar uma cisma. Mas eu não queria ir sem a presença da polícia. Eu queria ir no local que eu acho que estive quando criança e ver se a gente encontra alguma coisa. O delegado que atendeu, com a presença do seu Augusto, ele ficou meio constrangido de dizer qualquer coisa. E também percebeu que não estava falando com qualquer um. Ele disse, não, tudo bem, como não é uma acusação, não é um... Não, por favor, não estou aqui abrindo boletim de ocorrência, notificando assassinato, não. Eu só estou pedindo ajuda dos senhores, porque na conclusão do meu tratamento é muito importante para mim. O delegado, que além das questões, digamos assim, poderiam trazer problemas, ele também era boa gente. E fomos ao hotel. Fomos ao hotel, mas ele pediu licença ao gerente, isso é o Augusto, sabe, que ninguém ia invadir assim. Eu contei a história. O gerente demonstrou que lembrava do que tinha acontecido, porque ele também era funcionário na época, era inclusive mensageiro daqueles meninos que carregavam malas, fez carreira no hotel. E ainda eu perguntei, tá, aí, o senhor sabe como é que foi, mais ou menos o período? Ele disse, não, sei. Aí fez um levantamento lá e concluiu que na manhã seguinte, que aquela criança desesperada chegou falando uma série de coisas, o hóspede do apartamento fez o seu check-out e foi embora. Aí eu fiquei pensando, e a esposa? Como é que se alguém viu a esposa, né? Claro que não ia falar que eu fazia muitos anos, mas também nem precisava. Ainda eu falei com o seu Augusto assim, mas Augusto, se ele fez o check-out e se realmente aconteceu o que eu acho que aconteceu, e a esposa? O seu Augusto, não, mas esse hotel aqui é muito grande. De repente, você pode estar falando no final de um fim de semana, várias pessoas entram, saem, tomam café, fazem check-in, fazem check-out. A esposa podia tranquilamente ter saído, ter tomado o café dela, ter ido para o carro enquanto o marido pagava a diária. Isso não quer dizer nada, realmente não quer dizer nada. Mas o gerente se prontificou e lá fomos nós. Com pá, com picareta, com diabo. Cavamos. E infelizmente, senhor Romário, ou felizmente,
restos de ossadas foram encontrados. Felizmente para mim, que me livrei daquele bloqueio, daquele trauma. Infelizmente para aquela jovem. E infelizmente também pelo fato de ser o homem, tal do marido, a celebridade que era. Aí nós pegamos aquilo tudo, deixamos como estava, voltamos para a delegacia. Aí quando eu vi, estavam presentes não só o gerente, estava o dono do hotel. Aí em conversa, eles me falaram que a sequência de como eles agiriam, tipo se abririam um processo de assassinato, se deixariam do jeito que está, devido à falta absoluta de provas, ou eles tinham as provas, mas teriam que mexer com gente muito influente, que não seria bom para ninguém. Aquela coisa de Brasil, sabe, que é tudo cheio de dedos, não querer mexer com graúdo. E que eles agradeciam o que eu tinha feito, mas eles tinham que contar com a minha descrição. Eu não poderia comentar com ninguém, eu digo, não falar. Vocês estão me exigindo que fique quieto. Antes que eu dissesse qualquer coisa, eu vi na minha frente assim, em pé, no canto da sala, a mulher rindo para mim, sorrindo. Aí eu respirei e disse: o que depender de mim, nada aconteceu. Se vocês quiserem simplesmente dar o caso por encerrado, sem problemas. Mas eu faço questão, eu exijo, e vou voltar aqui, é saber se realmente o que eu estou pedindo foi feito. Que os restos mortais dessa senhora sejam retirados daquela cova gelada, sejam colocados no cemitério e que ela tenha um enterro digno para que possa descansar em paz. Aí foi quando um homem que também estava presente ali, eu não sabia quem era ou quem deixava de ser, olhou para mim assim e falou: quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo. Os restos mortais da dona Sara serão colocados onde eles merecem ficar. Será um descanso para ela e também trará paz à minha esposa. Aí foi quando eu olhei para ele assim, eu digo: sua esposa, mas o senhor é quem? Eu sou genro da senhora Sara, casado com a sua única filha, Amanda. Ao ouvir o nome da esposa do homem na minha frente, me deu um certo desequilíbrio, uma coisa meio, sabe aquele insight? Aí a minha reação, eu acho que eu deixei transparecer. E ele, inteligente como era, disse: o senhor está com algum problema? Eu falei: não, desculpa. É que quando o senhor falou o nome da sua esposa, eu não sei porquê, me veio na cabeça uma amiga invisível, uma amiguinha de criança que eu tive. Ele me olhou assim, meio que esperando uma conclusão, disse: não, mas não se preocupe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é loucura minha, porque o nome da minha amiguinha era Samantha. O cara me encarou assim e disse: o senhor está brincando, né? Eu digo: não, é sério. A Samantha foi minha grande companheirinha nos meus primeiros anos de vida. Mas por que a pergunta? Ele disse: eu não sei. E com certeza não dá para explicar. Mas a minha esposa está grávida, está entrando no 7º mês de gravidez. É uma menina. E o nome que nós escolhemos para ela foi Samantha.